Fala, galera! E aí, Rogério? Fomos ali tomar um banho rapidão, né? Rapidex. É o seguinte, com a gente não tem tempo ruim, né? Tem nada. Não tem tempo ruim, o tempo todo é para a gente arrebentar aí a geografia. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos fazer um resumão aí da nossa aula. Rogério, essa aula aí foi bacana? Você gostou dela? Com certeza. É um assunto interessante? Muito interessante. Beleza, então vamos lá na tela, vamos fazer o nosso resumão da nossa aula 21.2, Rogério, a regionalização do Brasil, parte 1. Falamos que o Brasil é uma potência e isso não pode ser confundido em dizer que ele é um país desenvolvido. Justamente. Não é para confundir. Ele é uma potência, ok? Tem dimensões continentais, tem uma vasta área agricultável, falamos isso. Certo. Terras férteis. Muito bem. É isso? Uma agropecuária forte, não é isso? E também falamos que o nosso país é uma potência emergente e vem desempenhando a função de ator importante no cenário internacional. Muito bem. E por isso que o Brasil tem aí essa influência no contexto geopolítico e econômico internacional. Então, a partir dessas relações, em diferentes partes do mundo, o Brasil ele consegue exportar seus produtos e, consequentemente, melhorar a economia do país. Por isso que hoje ele é considerado aí um país subdesenvolvido emergente. Está à frente dos países periféricos de menor desenvolvimento. E em relação à divisão internacional do trabalho, DIT, em que pese o seu diversificado e amplo parque industrial, o Brasil continua com um papel de grande exportador de commodities. Então, quando ouvirem falar em DIT, é como o trabalho está dividido internacionalmente, galera. Correto. Então, o Brasil, nessa divisão internacional do trabalho, nós somos responsáveis por fornecer commodities. Não é isso, Rogério? Muito bem. É o que é mais importante para a nossa economia aí, ó, na questão das exportações. Nós temos 60% de nossas exportações baseada em commodities, ok? E isso, falamos durante a aula, que não tem tanto valor agregado. Exatamente. Como os produtos tecnológicos. Muito bem. E essas exportações, estas commodities, Rogério, somam apenas 6,5% do PIB brasileiro. Isso em informações atualizadas em 2020. Muito bem. Dos quais as principais commodities do Brasil são petróleo, soja, ferro e celulose. Ainda tendo carne de gado, de frango, farelo de soja e cana-de-açúcar. Falamos aí também que o Brasil ele tem relações econômicas com diferentes países do mundo. Então, aí nós temos aí as exportações do Brasil, com base em 2019, na primeira posição, China. O Brasil exportou mais produtos para a China. Na segunda, Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. E outros países que não estão citados aqui. Daqui são os principais para onde o Brasil exportou mais produtos com base no ano 2019. Beleza. E falamos também para vocês que o Brasil faz parte de um conjunto de países chamado BRICS, ok? Os BRICS foram criados lá em 2006. Quando foi criado, só faziam parte desse início Brasil, Rússia, Índia e China. E em 2011 entrou a África do Sul. Muito bem, que é representada aí pelo S, né? Isso, África do Sul, lá no sul da África. Muito bem. Nós temos aqui as vantagens do Brasil em relação a um ou mais países do BRICS. Quais são essas vantagens do Brasil comparado com os países do BRICS? É aquilo que eu falei, né, Rogério? Olha só, as nossas terras
são extensas e agricultáveis. Muito bem. Nós temos uma disponibilidade de água muito grande, com rios caudalosos. O Brasil, por sua dimensão continental, obviamente, a gente pode explorar muito a energia solar. Muito bem. Ok? A não existência, nós não temos problema de conflitos étnicos, Rogério. Temos problemas, sim, de preconceito ainda, mas a questão étnica nós não temos esse tipo de problema, nem religiosos. Nós somos muito tolerantes uns com os outros, embora haja alguns problemas. No entanto, diante dos problemas que tem mundo lá fora, o nosso não é nada. É isso, Rogério? Lá tem lugares no mundo que as pessoas morrem e matam por religião. Isso mesmo. É isso? E também não temos movimentos separatistas, graças à nossa Constituição, que nem sequer ela permite isso. É isso? Professor, movimento separatista? É movimento separatista, quando um determinado território quer sua independência. É isso? Nós não temos esse tipo de problema aqui. A estabilidade política e o regime democrático também é uma outra observação interessante. Professor, mas voltando lá, professor, não entendi, movimento separatista, onde é que tem isso? Lá na Índia tem, com a região da Caxemira, não é isso? Muito bem. Com o problema da Índia com o Paquistão. Um exemplo, eles são do BRICS. Então, isso é uma vantagem que o Brasil tem em relação a eles. É isso? O processo de urbanização praticamente está consolidado. E para finalizar, galera, falamos também na aula sobre a evolução do PIB do Brasil, nesse período aí de 2010 até 2020, e informações mais atuais referente a 2020, o Brasil fechou aí com queda, né? Negativo o PIB do Brasil com menos 4,1, ou seja, não houve crescimento. Todo esse processo da queda do PIB brasileiro está muito relacionado à questão que assolou o mundo, que foi a pandemia, que falamos durante a aula. Fechou? Daqui a pouco a gente volta. Agora é com vocês aí, arrepia na atividade. Valeu, tchau! E aí, galera, voltamos agora para fazer a nossa correção. Então, vamos aqui no quadro para a gente resolver a questão número 1. Atividade sala, o momento da resolução. Questão 1. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e, mais recentemente, a África do Sul formam os países emergentes da economia globalizada, denominado, eles são os BRICS, ok? Os quais detêm juntos aproximadamente 40% da população do planeta, 1/4 do território terrestre e 18% do PIB mundial. É possível identificar como características comuns desses países que lhes garantem a posição de destaque no cenário mundial. Então, o que eles têm de características em comum? Esse é o comando da questão. Muito bem. É isso, Rogério? O índice de desenvolvimento humano elevado? 2. O mercado consumidor interno em crescimento. 3. O parque industrial amplo e a economia em expansão. 4. A população expressiva com possibilidade de ampliação do consumo. Beleza. E aí, Rogério? Estão corretas apenas as preposições A, 1, 2 e 3? 2. D, né? 2, 3 e 4. C, 1 e 4? A, D, 2 e 3. Ou E, 1, 3 e 4? Vamos lá, analisar, né? Vamos lá, Rogério, vamos ver se a primeira está certa. O índice de desenvolvimento humano elevado, o IDH deles é alto? Não. Então, isso aqui é falso. Falso. Beleza? Vamos eliminar lá? Vamos lá nas alternativas. 1. Aí, ó, A está dizendo que a 1 está certa, a C está falando que a 1 é certa e a letra E. Só pode ser a B ou a D. Isso mesmo. Beleza? Então, vamos ver. Vamos para o 2. Ixi, até mostrei aqui. Marcou 2, 3 e 4. É, beleza. Eu apertei aqui a tecla errada. Já marcou, né? Correto. Mas vamos analisar, né? vamos ver ali o que vai estar
O mercado consumidor interno realmente é em crescimento. Certo. O parque industrial ele é amplo, a economia está em expansão e a população tem grande possibilidade de ampliação de consumo. Não estava tão difícil não, né, Rogério? Não, tranquilo. Tranquilo? Ótima questão. Ótima questão. Vamos lá, continuando. Questão 2. Na última década, o Brasil atingiu um patamar elevado de crescimento econômico. Isso ocorreu mediante a implementação de fortes investimentos estatais na ampliação de infraestrutura básica. Um dos métodos adotado é o Sistema de Integração Intermodal, que se caracteriza como... Beleza, olha só, Rogério. Um dos métodos adotados é o Sistema Integrado Intermodal. Então, o aluno já pode fazer isso aqui, ó. Marque aí, ó, palavra-chave. Sistema Integração Intermodal. Ele Muito quer bem. saber se você sabe o que é isso. Então, o texto fala sobre esse elevado crescimento. Então, cresceu por conta dessas melhorias, né, na questão da integração do intermodal no Brasil. Então, o que fala? O que caracteriza-se como, está falando o modo de organizar as empresas em rede de forma a garantir que, independente da concorrência, elas possam ampliar seus rendimentos e gerar divisas para o país. B. Um processo de readequação dos modos de arrecadação de impostos pelos estados brasileiros para aumentar os investimentos em infraestrutura. C. Uma política do governo federal que passou a exigir dos estados maiores investimentos nos setores aeroportuários para garantir maior abastecimento do mercado interno. D. Uma articulação entre os governos dos estados com apoio do governo federal para garantir maior arrecadação sobre a circulação de mercadorias. E aí, o mecanismo de ligação entre os meios de transportes fluviais, ferroviários e terrestres, possibilitando mais rapidez e menores custos no deslocamento da produção. Então, lá no comando dessa questão está falando dessa palavra intermodal. E aí, Rogério, tu já explicou isso para a garotada? Sim, já ouviram falar lá no segundo ano sobre modalidade de transporte, que falamos aí de modais de transporte. Já falou transporte? Sim. E quando falamos de intermodal, nós estamos falando aí dessa integração entre diferentes, né, modalidades, que são os meios de transporte, como, por exemplo, fluvial, ferroviário, rodoviário, aeroviário, certo? Que acabei dando a resposta já para o aluno. Fechou. Então, vamos lá na tela. E diga-se de passagem, né, já que se o aluno nessa questão tiver o conceito do que é um modal e intermodal, ele vai ver que isso aqui nenhum falou nada de disso. Transporte, né? Tava então, Rogério, mamão com açúcar. Tranquila. Beleza? Então, alunos, queridos alunos, integração intermodal, você sempre vai ter que lembrar de meios de transporte, ok? E intermodal são modais que de uma hora é um e outra vai para o outro, né? Ele vai mudando a forma de fazer um transporte. Muito bem. Por exemplo, aqui em Rondônia a gente tem um intermodal rodoviário, trazendo a soja, né, lá do Mato Grosso, passa por toda a Rondônia, chega no Rio Madeira, muda para o fluvial. Muito bem. Não é isso? Muito bem. Vamos lá para a próxima. Então, por isso que é importante, né, esse desenvolvimento dos modais, porque vão refletir aí no menor custo no deslocamento da produção. Vamos lá, uma questão de Enem. País selecionado, Brasil, China, Estados Unidos. Vamos lá fazer a interpretação desses dados aí. Ó. População em 2011, Brasil, 194 milhões. China, 1,34 bilhão. Estados Unidos, 313 milhões. PIB, Brasil, 2,5 trilhões de dólares, baseado em dólares, tá, pessoal? China, 7,32 trilhões. Estados Unidos, o dobro da China, 15 trilhões de dólares.
Índice de Gini, Brasil 0,539, China 0,474, Estados Unidos 0,450. Crescimento do PIB em 2012, Brasil só 1,5, China 7,8, Estados Unidos 2,2. Olha só como a China foi o país que mais cresceu entre eles. IDH do Brasil é 0,718, China 0,687, menor do que o do Brasil. Certo. E Estados Unidos 0,910, muito alto. Com base na tabela e nos conhecimentos de geografia, assinale a alternativa correta. O índice de Gini revela que a tradição liberal dos Estados Unidos se reflete em uma desigualdade de renda mais elevada que a dos outros países selecionados. B. A grande população da China torna difícil para esse país alcançar um IDH elevado devido aos custos do sistema de saúde e de educação. C. Os Estados Unidos possuem o maior PIB somente em virtude do volume de suas exportações de produtos agrícolas. D. A comparação entre o Brasil e China mostra que o crescimento do PIB não tem efeito sobre o IDH, porque esse índice é calculado com base nas estatísticas de saúde e de educação. Letra E. Embora possua o segundo maior PIB, o elevado contingente populacional da China implica uma renda per capita baixa, refletida no seu nível de desenvolvimento humano. Então a gente tem a resposta correta já, né? Vamos marcar e voltar lá na tabela só para confirmar que é a E, embora possua o segundo maior PIB, e já falamos isso durante a aula, que a população, a gente vai encontrar desigualdade, porque é uma população numerosa, e quando pega o PIB, que é alto, divide pela essa população numerosa, tem esses problemas aí de desenvolvimento humano dentro da China, que aqui na tabela está falando exatamente isso. Olha aí, a gente tem 1,34 bilhão, é único na casa de bilhão, mas olha quando a gente olha o IDH, 0,6687. Menor que a do Brasil. Menor que o do Brasil. Pega o PIB e divide pela essa população numerosa, por isso que a gente vai ter aí um baixo desenvolvimento dentro da região chinesa. Isso aí é interessante para o nosso aluno. Exatamente. Para ele entender que a China é uma potência econômica mundial. Muito bem. No entanto, ele ainda está em desenvolvimento, justamente porque não consegue fazer uma boa distribuição de renda no país deles. Exatamente. Vamos lá para a próxima. Questão 4. Observe o gráfico, exportações brasileiras por valor agregado. Básico, semi-manufaturados e manufaturados. Beleza. Com base no gráfico referente à pauta das exportações brasileiras, é correto afirmar que no período analisado houve a ampliação do setor secundário, especialmente de bens de capital intermediário. B. Consolidação do Brasil como exportador de alta tecnologia, cujo percentual vem se ampliando na pauta de exportações brasileiras. C. Rogério, olha só, exportador de alta tecnologia, eu vou logo cancelar isso aqui, porque o aluno não lembra que eu falei isso aqui. O que tu acha? Ótimo. Falamos que a gente exporta produtos commodities, Muito bem. Não de alta tecnologia, o Brasil precisa dela. Exatamente. A gente precisa evoluir muito nessa área. C. Fortalecimento do setor primário e declínio do setor de maior valor agregado. A D. Maior peso do setor primário pela primeira vez na história econômica brasileira. O Brasil sempre teve nele muito pauta desde o tempo do Brasil colônia, né? Isso mesmo. Pela primeira vez agora? Nunca. Não. Desde sempre. Vamos lá. Diminuição da agroindústria nas exportações e aumento do peso dos bens manufaturados. Vamos lá, Sem mais delongas, queridos, é isso aí, ó. Fortalecimento do setor primário, porque nós mostramos que 60% de nossas exportações é de commodities. Muito e bem. Declínio de maior valor agregado, essa alta tecnologia no valor agregado do produto que também eu expliquei. Muito bem. É isso, Rogério? Exatamente. Vamos lá para a próxima. O conceito que deu origem a um grupo foi criado pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs,
em um estudo de 2001 que previa que as 4 economias emergentes teriam um PIB superior ao do G6 até 2050. As projeções sobre o título de Dream with the BRICS, em tradução livre, Sonhando com os BRICS, BRICS significa tijolo em inglês, né? Foram recebidas com ceticismo por muitos, mas nos anos seguintes os números começaram a exceder em muito o sonho das projeções. O grupo ganhou um S, que se refere, sem mais delongas, todo mundo, maior mimimi nessa questão, para fazer uma pergunta dessa para o nosso querido aluno que tirou de letra. Exatamente. E, ó, sem chance, não tem nem o que falar. Entrou S, é África do Sul. África do Sul. Beleza? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Valeu.